É grande a pressão do governo para o Congresso aprovar a reforma da Previdência ainda neste ano. O projeto vem sendo tratado como um dos principais esforços para equilibrar as contas públicas. Mas, diante desse cenário, os mineiros intensificaram a corrida pela aposentadoria. Segundo um levantamento do INSS, no primeiro semestre de 2017 foram requeridos quase 92 mil benefícios por tempo de contribuição no Estado. O número é 27,4% maior do que o mesmo período do ano passado, quando foram feitos cerca de 72 mil pedidos. Para falar mais sobre o assunto, nós conversamos com o presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB de Minas, Dr. Anderson Avelino. Seja bem-vindo. Obrigada pela presença. Obrigado. Bom, primeiro vamos falar um pouquinho aí dessa reforma. O que está em discussão? Bom, o que está em discussão é se a Previdência Social ela é ou não deficitária. Existem dados oficiais que mostram que a Previdência Social ela não é deficitária. O brasileiro paga muita contribuição previdenciária, desmistificando o argumento do governo federal de que é necessário fazer essa reforma tão dura para a população para que o governo equilibre as contas públicas. A gente ainda tem aí muitos pontos que ainda geram muitas dúvidas aí no contribuinte, enfim. O que a gente pode falar? Os principais pontos aí de mudanças previstas para essa reforma? Bom, os principais pontos são em relação à aposentadoria e à pensão por morte. Em relação à aposentadoria, a PEC 287, ou seja, Proposta de Emenda à Constituição 287-A, que o texto base está pronto para ser votado na Câmara dos Deputados, institui uma idade mínima para a aposentadoria do brasileiro. Os homens aos 65 anos e as mulheres aos 62 anos, acabando com a aposentadoria por tempo de contribuição. Então, hoje, existe a possibilidade de aposentadoria ou por idade ou por tempo de contribuição. Tempo de contribuição hoje, homens aos 35 anos de contribuição e mulheres aos 30 anos de contribuição. Só que tem um detalhe, existe um ajuste automático da idade mínima na reforma da Previdência, que a cada ano que aumentar a idade mínima, a expectativa de vida do brasileiro, aumenta a idade mínima. Então, de 65 anos, pode passar para 66, 67, 68, e existem estudos que em 40 anos o brasileiro vai se aposentar, homem, aos 75 anos de idade. Ou seja, ele vai trabalhar e possivelmente não vai alcançar o benefício de aposentadoria. Essas mudanças são necessárias, doutor? Eu entendo que são necessárias desde que converse com a população, dialogue com a população e que façam pequenos ajustes. Da forma como o governo federal está querendo tratar a reforma da Previdência, eu sou amplamente contrário. Por exemplo, o governo federal hoje trata também na reforma da Previdência a não possibilidade de acumulação de pensão por morte com aposentadoria que exceda 2 salários mínimos. Então, eu cito como exemplo, um homem, casado com uma mulher, o homem recebe uma aposentadoria de R$2.000, ou seja, acima de 2 salários mínimos, e a esposa recebe uma aposentadoria também de 1 salário mínimo. Se essa esposa falecer, pelo texto da reforma, o homem não vai poder acumular a sua aposentadoria com a pensão por morte, porque excede os 2 salários mínimos, desmistificando também o argumento do governo federal que a reforma não vai atingir aquelas pessoas que já estão aposentadas. Que outros impactos a gente pode dizer aí que vão afetar mais diretamente a população? Bom, primeiro porque aumenta também a carência mínima para se aposentar. Então, hoje, o brasileiro precisa ter pelo menos 180 meses de contribuição para que ele possa se aposentar, por exemplo, por idade. 180 meses, se a gente for pegar direto, dão 15 anos de contribuição. O governo está aumentando essa carência de 180 para 300 meses, ou seja, para 25 anos de contribuição, o tempo mínimo para se aposentar. E existem dados estatísticos que mostram que a cada 12 meses o brasileiro contribui em média com 7 meses para a Previdência Social. Então, se a gente for parar para pensar, 25 anos de contribuição, o brasileiro vai ter que trabalhar em média 50 anos para se aposentar. E muda-se também as regras para o cálculo do valor do benefício. Hoje, a regra é a média de 80% das maiores contribuições a partir de 1994. Pelo texto da reforma, vai ser todo o período contributivo, ou seja, desconsiderando aquele período que o trabalhador ganhou menos, geralmente no começo de carreira, e o brasileiro
pelo texto da reforma, passa o benefício a contar a partir de 70% do valor do benefício, com 25 anos de contribuição, aumentando gradativamente com o maior tempo possível. E para atingir 100% do valor do benefício, e quando eu digo 100%, eu não estou querendo dizer que é o teto, que hoje é de R$ 5.531,31. Ele vai ter que trabalhar 40 anos para atingir 100% do valor do benefício. É um tempo muito grande, tendo em consideração que nós vivemos num país com várias crises econômicas e as pessoas ficam desempregadas por várias vezes. Com certeza. Atualmente, como é que funciona? Para quem já é aposentado hoje, além dessa questão da pensão, né, que poderia acumular com a aposentadoria, muda alguma coisa para quem já está aposentado? Para quem já está aposentado, em relação ao seu benefício de aposentadoria, não altera nada. Altera no caso de eventual pensão por morte. Agora, aquelas pessoas que estão próximas de se aposentar, como você bem disse, houve uma corrida muito grande, as agências do INSS, a dica que eu dou é que procure, principalmente, um advogado especialista em direito previdenciário e faça uma consulta prévia, porque muitas vezes o cidadão chega até o INSS e faz uma pergunta básica: olha, eu posso me aposentar? Como hoje ele tem a possibilidade de aposentar ou por idade ou por tempo de contribuição, às vezes o funcionário do INSS vai falar: olha, o senhor pode se aposentar, mas se ele aposentar por tempo de contribuição, existe a incidência do fator previdenciário, que leva em consideração o tempo de contribuição, a idade e a expectativa de sobrevida. É uma fórmula matemática. Então, muitas vezes, o fator previdenciário vai tirar 50% do valor do benefício desse trabalhador. Então, por exemplo, se ele pode se aposentar com um valor de R$ 4.000 e incide o fator previdenciário de 0,5%, ele vai se aposentar com R$ 2.000. Então, em muitos casos, e aí vai depender do caso concreto, é preciso que ele faça um planejamento previdenciário para que não haja uma perda muito grande do benefício. Porque, na prática, o brasileiro muitas vezes se aposenta, mas ele continua trabalhando para complementar a renda familiar e, ao trabalhar, incide a contribuição previdenciária. Agora, as pessoas que estão próximas aí, você está dizendo, de se aposentar, e aí provocou essa corrida toda. Por que disso? É por causa dessa desinformação, falta ainda há um medo, um certo temor do que vem por aí? Na verdade, eu julgo que a população não tem confiança no governo. E isso eu digo qualquer governo. Ou seja, a todo momento existem mudanças na Previdência Social que faz com que o brasileiro não sinta confiança no sistema previdenciário. E muitas vezes ele começa uma corrida desesperada para a Previdência Privada, que eu também não vejo como solução. Previdência privada nada mais é do que um investimento financeiro. E se você vai para a Previdência Privada é porque supostamente você tem um certo capital sobrando que possa investir. Mas na grande maioria dos casos, o brasileiro não tem esse capital sobrando. E é importante que fique bem claro que cerca de 70% dos benefícios pagos pelo INSS são no valor de um salário mínimo. Então, o brasileiro não recebe um valor alto de aposentadoria. E se formos pegar todos os benefícios pagos pelo INSS, a média em valores reais é cerca de R$ 1.280, muito distante, né, do valor máximo pago, que é de R$ 5.531. Para quem está para se aposentar agora, existe alguma situação em que seria interessante realmente já se aposentar? Para algumas pessoas que estão bem próximas de se aposentar, é preciso, obviamente, avaliar junto a um especialista. Às vezes, a reforma da Previdência, pouquíssimas pessoas, ela pode ser um pouco mais vantajosa. Por quê? Porque se for aprovada a reforma da Previdência, mas o governo federal não tem o número de votos necessários para aprovar, ele já sabe disso, acaba-se com o fator previdenciário. Então, acabando com o fator previdenciário, para aquelas pessoas que estão próximas de se aposentar, elas vão ter que pagar um pedágio de 30% do tempo que falta para se aposentar hoje. Então, às vezes, ele vai ter que trabalhar 1, 2, 3, talvez 4 anos, porém, o valor do benefício dele vai ter uma perda menor do que se tivesse a incidência do fator previdenciário. Mas, obviamente, que cada caso é um caso. Claro. E aí, uma dica que eu dou é o seguinte: se a pessoa, ao chegar no INSS e verificar que o valor do seu benefício hoje, para se aposentar, é de um salário mínimo, para essa pessoa não faz diferença esperar, aguardar um pouco mais para se aposentar. Porque, indiferentemente, né, se aposentar hoje ou daqui a alguns anos, vai continuar dando um salário mínimo. Para essas pessoas, sim, não faz diferença. Mas para aquelas que vão ter um valor de benefício maior,
aí sim faz toda a diferença e é importante fazer uma consulta prévia. Pois é, então a orientação é essa mesmo, procurar um advogado especialista, porque cada caso é um caso. Não Sim, tem... é o que a gente chama de advocacia preventiva, porque uma vez feito o pedido de aposentadoria e sacado o valor do benefício, o trabalhador ele não pode cancelar mais o seu pedido de aposentadoria e aí vai receber aquele benefício menor, tendo perda pelo longo da vida toda. Como é que ficou aquela história? A gente viu alguns casos recentemente dessa discussão da questão da desaposentação, que era exatamente isso. A pessoa se aposentava e depois requeria um benefício com o valor já alterado. Como é que fica isso? Era aquilo que eu disse. Às vezes a pessoa requeria o valor, requeria a aposentadoria, tinha incidência do fator previdenciário e o valor do benefício caía. Mas essa pessoa continuava trabalhando e contribuindo para a Previdência Social, só que a sua contribuição não fazia diferença alguma para ela, porque ela já estava aposentada. Então, a ideia é de que aquele tempo maior que ele contribuiu, ele pudesse requerer uma nova aposentadoria cancelando a anterior. O Supremo Tribunal Federal, infelizmente, não julgou procedente esse pedido, então não se tem mais a possibilidade de desaposentação. Então, é muito importante que o trabalhador ele faça uma consulta preventiva, porque às vezes ele pagando uma consulta, um advogado, é infinitamente mais barato do que depois ele ter um prejuízo financeiro ao longo da vida toda. Que ele vai perder aí, até pelo restante aí do que ele vai receber de aposentadoria. Exatamente. Tá certo, então. Muito obrigada pelos esclarecimentos, senhor, aqui. Eu que agradeço. O Horizonte Notícia Entrevista termina agora. Se quiser rever o programa, acesse o nosso site. Até a próxima.